todos nós sabemos, o serviço de isenção veicular vem crescendo a cada ano, e com isso nós pensamos numa alternativa economicamente viável, que seria a lavagem a seco. E é justamente nesse quesito que se tem um diferencial competitivo, o custo e a sustentabilidade. A área de abrangência do público-alvo da empresa se concentra na zona oeste da cidade, e a problemática do nosso trabalho é como atender as necessidades dos clientes carentes do serviço de higienização veicular na área. Como é uma área nobre da cidade, no bairro, localizado no bairro Ponta Negra, nós identificamos a carência da região e também uma excelente oportunidade de negócio. O objetivo geral é atender a necessidade dos clientes carentes do serviço de higienização veicular na área, e os específicos realizar uma análise de mercado, implementar o plano de marketing e programar o plano financeiro. Nós fizemos um estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores. Conforme a aplicação do questionário, nós identificamos que o nosso público-alvo são pessoas físicas do sexo masculino, acima de 40 anos, e nós identificamos também que é importante ter conforto, segurança e qualidade no atendimento e no serviço prestado. Os concorrentes, nós identificamos 3 concorrentes, a Drytec, a Smartwatch e a Ecojato da Amazônia. Ambas atuam no mesmo ramo, porém nenhuma delas atua em domicílio. E os fornecedores, a gente identificou 2 fornecedores, a Drywash e a Drylimp, situadas em São Paulo. Elas fornecem os mesmos produtos e efetuam suas vendas através da internet. Nós fizemos aqui um trabalho em cima do plano de marketing, em cima dos 4 Cs, clientes, custo, comunicação e conveniência. E nós identificamos que é importante ter um feedback na comunicação com o cliente, as críticas e sugestões, que seria como o cliente, o que o cliente achou do serviço, o que precisa ser melhorado. Composição dos custos, nós identificamos a compatibilidade com os preços praticados, que são os preços dos concorrentes, os custos variáveis, a material, a mão de obra, e a margem de contribuição, que seria o lucro. Estratégia de comunicações seria através de folhetos, catálogos e cartões de visitas, participações em feiras e eventos, assembleias, outros condomínios. E a conveniência seria o atendimento a domicílio, serviços agendados e os horários flexíveis. Boa noite aos presentes, boa noite, banca. Dando prosseguimento, vamos continuar agora com o plano operacional da empresa BioClean. Aqui nós elencamos, os serviços que nós iremos prestar inicialmente, tá? São 6, rapidinho, lavagem simples, etc. Ao lado também tem o tempo de realização de cada serviço prestado, tá? Esses tempos são tempos reais, tá? Nós verificamos tanto nos fornecedores quanto nos concorrentes. Ali a quantidade estimada por dia, certo? De cada serviço também nós averiguamos em relação ao tempo, certo? Nós levamos em consideração o tempo e também a análise dos clientes, tá? O que eles mais utilizam, quando levam o seu carro para higienizar. E também a nossa capacidade instalada. A capacidade instalada da empresa foi baseada no nosso estoque, na quantidade de mão de obra que nós temos disponível. Então, sendo assim, nós conseguimos lavar, a capacidade instalada por dia de mais ou menos 20 carros, a nossa capacidade. Porém, nós realizaremos mais ou menos umas 9 lavagens por dia, certo? É isso que o mercado nos traz, através da nossa pesquisa. A mão de obra serão 4 higienizadores, mão de obra suficiente para atender a quantidade estimada e também a capacidade instalada da empresa. Aqui embaixo nós temos os processos operacionais. Aqui, na verdade, é o quadro de horário de funcionamento da empresa. Tá? Vocês podem perceber que são horários bem flexíveis e bastante alternados, tudo baseado na questão da conveniência ao cliente. Como é o cliente quem manda, nós escolhemos os horários que eles estão disponíveis para utilizar os nossos serviços.
chegamos então na parte financeira, né? Os investimentos. O investimento total chegou a R$66 mil, certo? Desse investimento total, mais da metade, cerca de 52%, foi de investimentos fixos, 30% de capital de giro e 17% de investimentos pré-operacionais. A composição do capital de giro, que está realmente bastante elevada, ali representando 30%, daqui, ó, é composta pelo estoque inicial e pelo caixa mínimo. O estoque inicial é de R$956, ou seja, tem material suficiente para um mês de serviço. O caixa mínimo de R$19 mil é para a gente poder manter as contas em dia até o capital das vendas entrar no nosso caixa. Passando por um investimento fixo. Porque o investimento fixo deu 52%. Porque desse valor de 34 mil, mais de 90% é por causa da imobilização do ativo. No caso ali, um veículo que nós vamos comprar à vista, né? No valor de R$31.500. Por isso que o valor chegou a mais da metade do nosso investimento. Passamos agora para o faturamento, né? O faturamento estimado. Aqui vocês podem perceber os serviços oferecidos também, a quantidade estimada de venda de cada um, tá? Mensal, totalizando 208 serviços. O preço de venda de cada um também é importante ressaltar que esse preço de venda está compatível com o mercado, tá? Inclusive bem abaixo, tá? Vocês podem perceber aí no trabalho que a concorrência vai perder para a gente por causa desses preços aí que estão abaixo dos nossos concorrentes principais, tá? E ali o faturamento total de cada serviço, totalizando um faturamento mensal de R$17.460, com o acumulado do ano R$277.913. Esse acumulado do ano tem uma projeção que vocês podem perceber aqui de 5% de aumento por mês. Tá? Então a nossa estimativa é de crescimento mensal no primeiro ano de 5%. Vai totalizar lá no último mês do ano R$29 mil, iniciando o faturamento mensal. Começa no primeiro mês em 17 mil, chega ao final 29 mil. Vamos agora ver a parte dos custos. Essa parte é um pouco mais complicada, eu vou acelerar um pouquinho para não tomar muito tempo. Então vamos lá. Aqui são os custos variáveis, tá? Tem impostos, mão de obra e os materiais. Tá? E também tem os custos fixos, os pré-operacionais e os custos com depreciação. Foram todos apurados, como a gente pode perceber aqui. Tá? Passando agora, nós vamos ao custo unitário. Esses são os custos unitários de cada serviço. É quanto cada serviço vai custar para a empresa. Tá? Começando lá com a rapidinha, de R$ 1,76 até o mais caro, que é ali a lavagem geral, que vai custar para a gente mais de R$14. Passando agora, a gente vai poder analisar aqui a estimativa de vendas e o custo unitário da empresa. Tá? Olha só. A rapidinha, por exemplo, a estimativa de venda delas é de 83 vendas por mês. Com o custo unitário de 76, o custo logo do serviço vai totalizar no mês R$146, certo? Totalizando ali R$ 819,92 de custo variável. Então vamos analisar agora a demonstração do resultado do exercício. Nesse gráfico aqui vocês podem perceber, aqui na parte de cima que nós temos a receita total com venda, 17 mil, a dedução dos custos variáveis, 2.136, deduzindo da receita, nós temos ali a margem de contribuição, mais de R$15 mil. Da margem de contribuição, a gente subtrai os custos fixos, 11 mil, chega-se então a um resultado operacional, que é o lucro líquido, de R$3.826, ou seja, 21,9% de lucratividade. Aqui embaixo nós temos o crescimento estimado de 5% do lucro ao longo do ano. Vamos agora aos indicadores de viabilidade. Né? Já mostramos todos os dados, investimentos, né, faturamento e custo. Vamos agora ver quais indicadores a gente pode tirar daquelas informações. Vamos lá. A receita no ponto de equilíbrio, ela está em torno de R$13.100. O que é a receita no ponto de equilíbrio? Essa receita é o faturamento menos os custos, tanto fixo quanto operacional, e também deduz a depreciação, porque a depreciação não gera desembolso. Então também tem que ser deduzido. Então assim, mensalmente a empresa tem que faturar no mínimo R$ 13.100,53 para a partir de então começar a ter lucro. Lucratividade, como eu já havia mencionado, está em torno de 21,9% ao mês. Aí no trabalho tem um equívoco, está, se eu não me engano, 5%, mas é 21%, tá? 21,9% de lucratividade. A lucratividade obtida se dividindo o lucro líquido pelo faturamento, tá? 21%. Rentabilidade, 160%, mais de 160% ao ano. A rentabilidade significa que para cada R$1 que for investido, a empresa está faturando R$1,60, vai faturar R$1,60 ao final do primeiro ano. Taxa interna de retorno
Essa taxa interna de retorno é um pouquinho complicado de se explicar, eu vou tentar fazer entender aqui. Suponhamos que você tem esses 66 mil reais para investir hoje. Se você tiver uma aplicação financeira que lhe renda mais de 6,5%, invista nesse empreendimento. Se não, o nosso empreendimento é mais viável. Ou seja, se você não tiver uma aplicação financeira que vai render para o seu dinheiro mais de 6,5%, aposte na nossa empresa que você vai ter mais retorno. Um exemplo disso está aqui no valor presente líquido, certo? Com uma taxa de 6%, se você tiver um investimento de 6%, no nosso você vai ter R$ 2.325 a mais do que se você tivesse investido numa poupança, por exemplo, que ele renderia 6%, isso ao ano. Então, isso dá uma amostra do nosso payback. O nosso payback é a taxa que você vai ter de volta do seu investimento. Se você considerar o crescimento de 5% ao mês do lucro, o nosso payback vai ser de 8 meses. Se não tiver crescimento, se o faturamento se mantiver estável, vai para 1 ano e 5 meses. Mesmo assim, é uma taxa de retorno realmente reduzida. Tá? Aqui, esse gráfico aqui de baixo, ele serve para a gente verificar o valor presente líquido. O investimento inicial começa ali, ó, mesmo 66, e ao longo do tempo você vai vendo que ele vai diminuindo. Ou seja, já é o lucro líquido, né, se acumulando para reduzir o investimento, o valor que a gente investiu para repor. Vamos agora ver uma curva ABC, é uma curva super rápida. Nós fizemos duas, os produtos e serviços. Isso aqui serve para a gente analisar quais são os produtos, né, que mais representam no nosso estoque. Ou seja, a lavagem a seco, ela representa 34,7% do estoque. Então, 34% do nosso estoque é composto só por esse produto, a lavagem a seco. Então, assim, é interessante analisar porque a gente pode reduzir tanto o consumo, né, sem perder a qualidade desse produto, já que ele representa 34% do custo do nosso estoque, né? Então, é importante essa análise para a gente não perder dinheiro aí. E dos serviços que a gente pode verificar aqui, a lavagem geral representa 31% do faturamento. Então, o que a gente pode inferir disso daí? A gente pode perceber que, como ela representa 31% do faturamento, é interessante estimular, né, fazer uma propaganda em cima da lavagem geral para que aumente as suas vendas e, consequentemente, aumente o nosso faturamento. Por isso a importância da curva ABC. Aqui é uma análise ambiental, tá? Nós temos ali o número 1, o ambiente geral, né, que é o ambiente externo da empresa, aquele que a empresa não domina, né, que só é influenciado. Né? Temos ali a questão política, econômica, social e tecnológica. Tudo isso influenciando a empresa e a empresa não tem poder nenhum sobre esse ambiente geral. O ambiente tarefa, que é o número 2, já tem ali os concorrentes, tem os clientes e também tem os fornecedores. Esse sim a gente pode dialogar para conseguir algo melhor. Tá, aqui é uma construção de cenário, né? Cenários positivos e negativos. Nós temos aqui a situação provável, que foi essa que eu demonstrei para vocês, de lucro líquido 3.800. Construímos também um cenário pessimista, onde nós vamos, ao invés das 208 lavagens por mês, nós vamos realizar 20% a menos. Mesmo com esse cenário pessimista, ainda tem um lucro ali de R$ 761. É importante ressaltar que esse lucro a gente já cobriu todos os custos, inclusive pro labore, tá? Pagamento do financiamento, tudo isso já está incluso aí no lucro. E também tem um cenário otimista. De repente as pessoas se encantam pelo serviço, né, gostam, e se tiver um aumento de 15%, a nossa lucratividade, o nosso lucro vai para R$ 6.124. Esse cenário aqui ele foi construído baseado nesses 4 temas aqui. Na quebra de paradigma, sazonalidade, a prospecção e na capacidade instalada. A quebra de paradigmas é bem complicada, né? É muito difícil a empresa, na verdade a empresa não, o cliente, é muito difícil o cliente aceitar, sair de uma condição de status quo e aceitar algo novo, diferente. Por isso, uma situação pessimista. A sazonalidade também pode influenciar na aceitação do produto. A prospecção pode tornar nosso cenário otimista. A gente pode identificar novos mercados, novos clientes para atuar, com isso aumentando as vendas. E a nossa capacidade instalada também pode aumentar as nossas vendas, elevando a capacidade instalada. Aqui a análise SWOT, né? Temos pontos fortes e fracos. Tá? Só alguns. Atendimento individual, né? Algumas das nossas forças. A realização do serviço em domicílio. Fraqueza é a baixa margem de lucro líquido inicial, tá? Isso pode ser um ponto que não atrai muito os investidores. O lead time do fornecedor é elevado, ou seja, o fornecedor demora 28 dias para entregar os produtos para a gente.
As oportunidades são poucos concorrentes na região que a gente pretende atuar inicialmente, que é ali na área da Ponta Negra. O mercado de higienização a seco está em plena expansão, é um mercado bastante aquecido, além, claro, das políticas governamentais de incentivo, né, à compra de veículos. Então, o mercado de lavagem como um todo está sempre aquecido. A lei complementar número 123, que ampara e estimula as micro e pequenas empresas. Nós, como micro e pequenos empresários, né, estamos amparados por essa lei. E também a restrição, isso é muito importante, a restrição do consumo elevado de água por parte dos postos. Como a nossa proposta é trabalhar com lavagem a seco, né, quem utiliza a água, né, fica numa situação bastante complicada, porque tem muita legislação ambiental batendo nessa tecla. Porque não sei se vocês sabem, mas em média gasta-se de 300 a 400 litros de água por lavagem. Então, o nosso consumo vai ser zero. Isso é outro diferencial também. Ali uma ameaça, a escassez de profissionais qualificados no mercado. Mas essa ameaça a gente pode suprir como? Fazendo uma parceria com a Tritec, que ela fornece esse treinamento para os nossos funcionários. Tá? Resistência natural ao novo, que é a quebra de paradigmas. Concorrência já estabelecida. Né? As 3 empresas lá, que são as concorrentes, elas já estão estabelecidas, né, na cidade de Manaus, têm seus clientes, né? Então elas podem roubar, entre aspas, os nossos clientes, mas também podem perder clientes para a gente. E o estatuto, esse é o principal empecilho para a nossa empresa. É o estatuto dos condomínios que geralmente ele veda a realização desse serviço, sobretudo após as 18 horas. Né? Eu mandei até um e-mail para aquele programa que tem na CBN, Condomínio Legal, verificando para saber que argumentos eu posso conseguir para quebrar, né, os argumentos dos condomínios. Né? Um deles é o seguinte: os condomínios geralmente eles vedam a utilização com água. Né? O nosso é a seco. O nosso não vai gerar resíduo, não tem efluente, né? Então, assim, já é um argumento importante que a gente pode utilizar para conseguir adentrar nesses condomínios e, com isso, conseguir os nossos clientes. Tá. Resultados e discussões para finalizar. Lucratividade, mais de 21%, é realmente uma lucratividade excelente, né? Nós vimos aqui trabalhos com lucratividade de 10%, o nosso está acima de 20%. A rentabilidade também, para cada R$1 investido, a empresa vai ganhar 1,60. Né? Então, é interessante para o investidor. A taxa interna de retorno, não conheço nenhuma aplicação financeira que renda um ano mais de 6,5%, né? A nossa vai render. O valor presente líquido também, isso foi demonstrado lá no trabalho. Payback, 8 meses para você retornar todo aquele investimento, é um prazo curtíssimo, né? Se tratando de novas empresas. Ponto de equilíbrio, R$13 mil, né? É um pouco elevado se você comparar com o nosso faturamento mensal, que está em torno de 17. É um ponto a ser trabalhado. E principalmente o cliente, né? Que a gente está fazendo todo esse trabalho pensando no cliente, nesse retorno, né? Nessa via de mão dupla que a gente vai estabelecer com o cliente. Aqui embaixo o fluxo de caixa, né? Ao longo de um ano, com as receitas em azul, tá? As despesas em vermelho e o resultado líquido mensal em amarelo. Então é isso, pessoal. Obrigado e boa noite. Eu fiquei com uma saudade, hoje eu estou saudosista, vocês repararam, né? Fiquei com uma saudade de Pedro Alóis. Sabe por quê? Sabe o que eu acho que faltou no seu trabalho que está horrível? Fluxo de caixa descontado e elasticidade de demanda. Talvez você tivesse estudado isso aí. Isso. Né? Que ainda está na responsabilidade deles. Né? Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Esses 2 itens, eles, apesar de não terem sido citados, eles estão claros aqui. Quem tem o mínimo de noção do que é um demonstrativo de resultado e uma reunião de resultado, sabe que o fluxo de caixa descontado já foi calculado aqui. Se a gente tivesse mais meia hora, nós íamos fazer isso aqui. E a elasticidade da demanda já está mapeada. Então, Renato, não tem muito o que comentar, não. Sem dúvida está completo o trabalho. Como o Everaldo falou aí, é aquela história, a gente tem que achar alguma coisinha para fazer valor ao salário, né? Senão, estou aqui para avaliar e dizer que está tudo 10. Não, estou brincando, mas está. Principalmente aquela parte da avaliação do sistema, você teve um bom professor de teoria sistêmica. Você não imagina que Eu vi a aplicação. Bom, você pegou algo lá do segundo período e aplicou e viu que ele tem um resultado, ele tem um efeito na prática. Então, assim, desde a apresentação ao conteúdo,
A proposta apresentada eu não tenho considerações a fazer não. Parabéns. Só para fazer um comentário, pode colocar aí uma matriz histórica, por favor? E aí vai saber até como. Não, vai, peraí. Tudo bem? Tudo bem. Tem que ter alguma coisa, Não, né? deixa eu fazer aqui o comentário do texto que eu estava lendo aqui. Eu olhando de forma linha a linha, fiquei um pouco confuso. Porque a matriz, como o professor Geraldo comentou, ela é uma ferramenta muito boa, aliás, ela é ótima quando bem aplicada. Aquela primeira linha, por exemplo, poucos concorrentes na região inicial como oportunidade. Logo abaixo se coloca como ameaça concorrência estabelecida. São coisas contraditórias, são ambiguidades. Por exemplo, profissionais qualificados como forças. E logo abaixo, como ameaça, escassez de profissionais qualificados no mercado. Então, a identificação desses fatores, se você for bem a fonte, você só vai colocar em um dos pontos, não vai colocar nos dois. Você está colocando por baixo custo de investimento nas forças e custo de cursos profissionalizantes para higienizadores elevado, e fraqueza. Então você está colocando um ponto forte e ele mesmo tempo você está se focalizando na fraqueza. Então só toma cuidado, porque isso aí é o que você constrói a tua solução. Se você não fizer esse mapeamento muito bem feito, muito bem sedimentado, a sua solução não vai ser a mais otimizada. Mas, complementando o que os professores comentaram anteriormente, foi uma boa apresentação, então parabéns realmente. Posso fazer um comentário em relação a essa questão? Sim, é que quando a gente coloca ali que é uma fraqueza a questão do custo, é porque o custo realmente é elevado, porque é em outra cidade, né? Tem a questão da hospedagem, passagem, etc. Porém, já se torna uma força porque a empresa está disposta, né, a arcar com esses custos para fornecer um produto com serviço de qualidade para o cliente. Então, assim, já vira um ponto forte. Muitos concorrentes podem considerar o custo como um empecilho, né, para qualificar os seus profissionais e, com isso, não deixa de oferecer serviço de qualidade aos clientes. Nós estamos dispostos a arcar com esse custo. Por isso que acaba se tornando um ponto forte. Mas eu entendi o que você quis dizer aí. Quer ser isso? Ok. É isso. Pode? Então, próximo. Falta um só, né? Só você. Enquanto eles substituem aqui o notebook, eu quero dizer uma coisa para vocês que ficaram aqui. Que bom que vocês estiveram aqui. Vocês tiveram a oportunidade de ver. E aí, viu, Soraya? Parabéns. Assim, eu tenho a felicidade nos últimos 10 anos de poder participar.